todas e todos. É um prazer recebê-los e recebê-las aqui nessa série de workshops que a gente vai realizar. A Microsoft, que é fornecedora dos produtos para a Justiça Federal da Terceira Região, tem como parceiros a Top 365, que aqui está representada pelo Rodrigo Moraes e pela Cíntia, me parece, é isso, né, Cíntia? Isso. Cíntia Melo de Souza de Azevedo. E a ideia é a gente fazer uma série de sessões no modelo dessas mini-confs, sempre curtas, de 1 hora e meia, para que os magistrados e servidores possam melhorar as suas o seu conhecimento de ferramenta, de possibilidades que os produtos da Microsoft oferecem. O Rodrigo, já adianto para vocês, ele já fez uma prévia, mais ou menos, para a equipe do Dório, a Elaine está aqui também, que tudo isso, aliás, Santa Elaine, como sempre, né? Ele fez uma prévia para a gente, e mesmo a gente que está acostumada a trabalhar com essas ferramentas todas, percebe que está subutilizando a maior parte delas. Então, a ideia dessas mini-confs são rápidas sobre como melhorar o nosso trabalho, como melhorar o nosso desempenho, principalmente nesse. Chegou para vocês também ou foi só para mim? Aqui para mim também está travado. Para mim também. Deve ter dado algum soluço lá na internet da É. Reclair. Voltou. Agora Estou voltou. voltando? Fala, Ah, Reclair, não sei, agora que horas que conseguimos eu ouvir parei, você. hein? Que horas que eu parei? Você estava falando a respeito do conteúdo que você já tinha visto de forma prévia. Ah, sim. Então, assim, de qualquer forma, a ideia é que a gente possa melhorar o nosso trabalho. O Rodrigo brincou que a gente tem uma Ferrari, na verdade, a gente usa como se fosse um Fusca 65, e a ideia é a gente usar a nossa Ferrari com todas as possibilidades que ela oferece. Bom, essas sessões vão ser gravadas, então quem gostar depois pode avisar os colegas para participar. E então agora eu vou parar de falar, vou acompanhar aqui. Rodrigo, você está com a palavra. Muito obrigada por esse trabalho e espero que todos aproveitem. Perfeito. Obrigado, Reclair. Obrigado, Elaine e todo o time do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Tá? Para mim, eu acho que é uma sensação bastante interessante, né, de poder trazer esse conhecimento para vocês, porque o Marcos Aguiar, ele é prova, né? Poxa, nós estamos conversando desde ali do começo do ano. Poxa, Marcos, me dá um tempinho, cara, eu preciso trazer um conteúdo legal para o seu time. Aí nós tivemos desafios lá dentro do time de tecnologia e também nas outras áreas, né? Então, por isso, eu acabei demorando um pouquinho para trazer esse conhecimento para vocês, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Um bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Moraes, eu sou um dos especialistas de produto daqui da Top 365, tá? Está conosco aqui nessa apresentação a Cíntia Azevedo. A Cíntia Azevedo é uma das especialistas de produto daqui da Top 365 que vai nos apoiar solucionando as dúvidas de vocês no chat, tá? Então, durante a minha apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a algum dos nossos conteúdos, vocês podem mandar a sua mensagem diretamente no chat que a Cíntia vai interagir com vocês. E se mesmo assim a Cíntia não conseguir resolver a dúvida de vocês, ou se a dúvida ela gerar ali um precedente para muitos outros questionamentos, né, ela pode me chamar aqui e eu interajo junto com vocês, tudo bem? Então, acho que antes mesmo de começar a apresentação, seria importante nós conhecermos ali o nosso modo de operação básico dentro das reuniões, tá? Então, deixa eu compartilhar
compartilhar minha tela aqui da nossa reunião. Observe que no canto superior direito da nossa tela, nós temos talvez um dos principais recursos de engajamento daqui do Teams, que são as reações. Então, se durante a apresentação do Rodrigo ele fizer uma demonstração ou algo que eu acho interessante, ao invés de ir lá no chat falar, Rodrigo, super interessante essa informação, eu posso reagir com a curtida. E o legal é que você pode clicar uma vez ou você pode colocar aqui uma chuva de curtidas e vai aparecer uma série de notificações ali para os usuários. Do mesmo jeito que você pode reagir com amor, poxa, caramba, gostei muito daquele cenário de demonstração e ele vai verdadeiramente melhorar o meu dia, tá? Posso utilizar os aplausos, as gargalhadas e até mesmo a reação de surpreso, caso eu apresente para vocês algo que vocês não esperavam, tá? E se for necessário pedir a palavra, eu peço por gentileza que vocês utilizem o recurso de levantar a mão. Com isso, vai aparecer uma notificação aqui para nós, indicando quem foi a primeira, segunda e terceira pessoa que levantou a mão, e com isso nós vamos habilitar tanto o microfone quanto a câmera de vocês, tá? E lembrando que aqui eu não faço a ativação, eu não consigo ver a câmera de vocês. O que eu faço concedo ali o direito para você poder abrir a sua câmera ou abrir o seu microfone, tudo bem? Por padrão, as câmeras e microfones ficam desabilitados justamente para que os usuários que ingressarem durante a nossa apresentação, eles não interfiram ali no conteúdo, mas sintam-se à vontade para fazer as suas dúvidas, colocar os seus comentários, brinquem à vontade no nosso chat, tá? Eu costumo dizer que o que eu faço não é um treinamento, mas sim um grande bate-papo, onde no final todos saem ganhando, tá? Vocês, em conhecimento, né? Tornando o dia de vocês mais produtivo, mais comunicativo e também mais colaborativo. Tudo bem? Então, ó, deixa eu abaixar as mãos e vamos ao conteúdo, senhores. Hoje nós vamos começar aqui uma série de oficinas chamada Oficinas de Trabalho Híbrido, onde o primeiro tema é a transição confiável para o trabalho moderno. Tá? Então, nesse primeiro dia, nós vamos conversar sobre o conceito do trabalho híbrido e também vamos falar sobre ferramentas hoje populares que podem apoiar ali o nosso dia a dia para que vocês tenham sempre o máximo possível de proveito. Tá? Falando da nossa agenda ela vai durar em torno de 1h10, 1h20, e com as dúvidas podemos chegar até 1h30, tá? E dependendo do cenário, pode ser que eu estenda um pouquinho mais, mas eu vou fazer o máximo para não estender, tá bom? Vamos começar com uma breve introdução sobre o conceito de nuvem e como ela apoia o nosso dia. Em seguida, vamos falar dos desafios do trabalho híbrido, ou seja, o mundo mudou e a nossa forma de trabalhar também, tá? Então, nós precisamos nos adequar da melhor forma possível para que nós possamos tornar o nosso dia mais produtivo sem que nós tenhamos que dedicar mais horas de trabalho, tá? Então, o objetivo é fazer mais com menos sempre, tudo bem? E por último, vamos falar sobre a nossa atmosfera de aplicativos do Microsoft 365, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que o mundo ele verdadeiramente mudou e a forma de trabalho que nós tínhamos de 2019 para períodos anteriores, ela também mudou. Hoje, a nossa experiência de trabalho como um todo, ela deve considerar três pilares ali principais, né? Ela deve considerar que eu devo ter uma excelente experiência de trabalho quando eu estou no escritório, ou seja, o time do TRF3 ele já preparou aqui toda a infraestrutura para que vocês possam trabalhar em alto nível nos nossos escritórios, tá? Porém, agora nós temos a modalidade do teletrabalho, conhecido também como trabalho remoto ou home office, como é o termo popular, tá? E uma vez que eu estou trabalhando de forma remota, eu preciso me atentar também, justamente para que eu não exceda a minha jornada de trabalho, para que eu consiga trabalhar ali com ergonomia, tendo tudo que eu preciso para desempenhar as minhas atividades em alto nível, tá? E eu entendo também que agora nós temos uma novidade, que é o uso dos dispositivos móveis no nosso trabalho do dia a dia, tá? E os dispositivos móveis, eles nos dão uma certa liberdade que até então, quando estávamos trabalhando nos computadores físicos, nós não tínhamos, tá?
que é a possibilidade de você poder ir até o seu cafezinho e apreciar aquele cafezinho lendo seus e-mails, sem a preocupação de ter que voltar rapidamente para a sua mesa, justamente porque o telefone vai tocar, uma mensagem vai chegar e você precisa ali atender, né, todas as pessoas que demandam para você, tudo bem? Então, esse novo normal, ele está exigindo de nós o máximo de resiliência, né? Vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui uma enquete bastante simples, tudo bem? Quem não conhece ou não saberia explicar o termo resiliência, por gentileza, utilize o botão de reações para levantar a mão, só para eu ter uma ideia se todos já estão antenados desse assunto ou se eu preciso fazer aqui uma breve explicação sobre o que é resiliência. Por gentileza, levante a mão quem já ouviu falar de resiliência, mas não saberia me explicar o que é. Então, ó, vamos lá. A Alessandra levantou a mão, Cecília, Vera, e o pessoal já começou a levantar a mão, tudo bem? Então, pensem comigo, pessoal. Inclusive, eu tive que fazer esse exercício porque resiliência virou a palavra da moda, né? Todo mundo fala, poxa, mas você não está sendo resiliente, você precisa ser mais resiliente. Mas, afinal, o que é resiliência? Resiliência nada mais é do que a habilidade de você ser testado a diferentes adversidades, ou seja, diferentes situações, e mesmo assim voltar ao seu estado natural, ou seja, o local onde você está, ou então as coisas que estão acontecendo, não impactam mais diretamente sobre você. E um exercício prático de resiliência é quando eu estou em casa, né? Minha esposa ela está fazendo, acho que a terceira graduação dela, se não me falha a memória, ela está fazendo psicologia agora, e as tarefas do final do dia acabam sobrando para mim. Então, toda vez que eu estou lavando a louça, eu enxergo a resiliência da esponja. Ou seja, eu pego ali a esponja, eu aperto ela o máximo que eu posso, né? Eu extraio dela ali todo o líquido que ela retém, e quando eu solto a esponja, ela volta verdadeiramente ao seu estágio inicial. E resiliência nada mais é do que isso, tá? Você suportar as diferentes adversidades. Poxa, veio tudo, né? Para nós que nascemos antes dos anos 2000, falava de bug do milênio, e agora veio o Covid, e veio febre de não sei o que das quantas, veio uma série de coisas, estamos aqui, firmes e fortes, né? E basicamente a resiliência é isso, é a habilidade de você retornar ao seu estágio natural, independente das adversidades que acontecem, tudo bem? E olhando hoje para esse cenário de resiliência, eu entendo que, segundo 73% dos colaboradores entrevistados lá na pesquisa Work Trend Index, fornecida pela Microsoft, esses usuários, eles entendem que a flexibilização do trabalho remoto, ela é um critério fundamental para melhorar o seu bem-estar de trabalho ali no dia a dia. Ou seja, o trabalho remoto é uma experiência que nós degustamos e gostamos. Afinal, hoje, por exemplo, eu moro ali perto da região da Moca, né? E o meu escritório é aqui na Vila Olímpia. Então, poxa, entre eu pegar o meu carro e vir de lá da minha casa até aqui o escritório, com trânsito, entre outros, vai pelo menos 1 hora. Então, sem eu perceber, com o trabalho remoto, eu ganho 2 horas de produtividade no meu dia. Isso não quer dizer que eu tenho que trabalhar 2 horas a mais. Pelo contrário, eu tenho 2 horas para fazer o que eu quiser. Seja a minha caminhada, seja a minha academia, seja os meus estudos, entre outras coisas. Então, o trabalho remoto, ele trouxe para nós esse tipo de recurso e eu particularmente acho interessante. Eu imagino que muitos de vocês também tenham gostado, tá? Porém, um dos pontos de grande atenção, senhores, é que o trabalho remoto, ele traz ali uma situação, né, para algumas pessoas, que é o estresse mental, tá? Inclusive, eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, mas saibam que o fato de você trabalhar da sua casa não quer dizer que você precisa produzir mais, tá? Nós temos que nos atentar a trabalhar a mesma quantidade a mesma carga horária, né, que teríamos se estivéssemos nos escritórios, tudo bem? E um segundo ponto que eu acho que até é mais interessante é que o trabalho remoto ele trouxe para nós novas possibilidades, inclusive o aumento da quantidade de ameaças cibernéticas, tá? Nós tivemos há umas 4 semanas atrás um caso que aconteceu lá na Uber, né? A Uber sofreu uma invasão, né? Um ataque hacker, e eu gosto muito, né, desse assunto, porque eu a todo momento estou aqui lendo sobre tecnologia, entre outras questões, né? Eu fui a fundo
fundo para pesquisar, fala, poxa, mas o que foi esse ataque da Uber? Porque a primeira coisa que saiu na mídia é que um menino de 18 anos invadiu os servidores da Uber. Eu pensei, poxa, não é possível. A Uber, uma empresa que está na Bolsa de Valores, movimenta bilhões por ano, foi invadido por um menino de 18 anos. Ou esse menino é um gênio, é o próximo Bill Gates, né? Ou então tem alguma coisa de errado. E lendo os artigos, eu identifiquei que esse menino, ele não utilizou informações ou recursos refinados de invasão. O que esse menino fez foi explorar uma brecha de vulnerabilidade causada pelos colaboradores da própria Uber. Esse menino descobriu o número de WhatsApp de um dos técnicos do time de tecnologia e ele enviou uma mensagem para o técnico falando: eu perdi as minhas credenciais de acesso, você pode me mandar o usuário administrador para que eu possa revogar o meu acesso? E essa pessoa, sem fazer um julgamento de causa, foi lá e compartilhou o usuário e senha, ou seja, deu ali o bolo na mão do menino. E esse menino entrou no primeiro servidor e no primeiro servidor ele identificou um arquivo Excel tendo os usuários e senhas de contas de sistema ou contas internas. Então, ele tinha tudo que ele precisava, né? E esse menino foi entrando em outros servidores e foi fazendo toda a bagunça. No final de tudo, o menino de 18 anos criou um cenário de problema envolvendo 6 bilhões de perda ali para a Uber, de forma direta e indireta por conta dessa invasão. E o mais curioso de tudo, senhores, é que essa invasão ela não aconteceu com um ataque abrupto a um sistema, com recursos refinados de invasão, como já vimos em outros cenários. Ali o que aconteceu foi uma brecha ocasionada por um usuário interno. Então, isso nos traz alguns pontos de grande atenção. Primeiro, o WhatsApp não é e não deveria ser uma ferramenta corporativa. Então, se hoje vocês têm equipes ou grupos dentro do WhatsApp para tratar processos internos, eu peço por gentileza que vocês deem atenção a essa minha apresentação, que eu vou mostrar para vocês uma forma segura e confiável de manter essa experiência em dispositivos móveis, mas sim abrir mão da segurança, tá? Isso porque o WhatsApp ele não é uma ferramenta de uso corporativo. Hoje no WhatsApp eu não consigo estabelecer governança. Aí você deve estar pensando, poxa, Rodrigo, mas o WhatsApp é a ferramenta mais utilizada no mundo. Eu, particularmente, uso o WhatsApp no meu dia a dia. Porém, quando nós falamos dos nossos documentos corporativos, é muito importante que vocês sigam as diretrizes fornecidas pelo time de tecnologia. Caso contrário, vocês vão estar caminhando sozinhos. E dependendo ali de um cenário, você pode até trazer um problema para dentro de casa. Seja um arquivo infectado que entra na nossa rede, seja uma informação sensível compartilhada no WhatsApp e alguém foi lá e deu um encaminhar e com isso mandou a informação para um lugar fora daquele grupo que você controla, tá? Então, eu particularmente penso que com segurança não se negocia. Então, nós temos que dar o máximo de atenção para o time de tecnologia. E sendo bem sincero, como eu faço parte, né, desse mundo de tecnologia, muitas vezes eu sou visto como chato. Poxa, lá vem o Rodrigo tirar o WhatsApp do meu dia a dia de trabalho. Quando na verdade não, senhores. O que nós estamos fazendo é tornando o dia de vocês mais tranquilo e mais confiável. Tudo bem? Falando ainda em ameaças cibernéticas, observe que em 2019 a Microsoft tinha reportado 13 bilhões de ameaças interceptadas, tá? Ou seja, isso daqui é o que a Microsoft conseguiu identificar aquela malícia ou então aquela maldade, né, no envio das informações e foi lá e capturou. Porém, em 2020 esse número quase que triplicou e em 2020 foi o primeiro ano ali da pandemia. Ou seja, com as pessoas trabalhando de casa e utilizando seus dispositivos pessoais, o próprio time de tecnologia passou a ter um grande problema, que é identificar e monitorar ameaças em computadores que eu não consigo atualizar o antivírus ou consigo limitar a quantidade de aplicativos a serem instalados. Porque hoje, no seu computador pessoal, o time de tecnologia não consegue ir lá e forçar uma atualização de antivírus, solicitar uma varredura para identificar se você não tem arquivos infectados, por exemplo. Então, com isso, é normal as ameaças aumentarem. Então, sempre que vocês receberem e-mails de fontes não conhecidas, e-mails com anexos de origem duvidosa, desconfiem. E o primeiro passo é entrar em contato com o time de tecnologia e avisar, estou recebendo uma propaganda de uma empresa tal, mas eu não tenho relacionamento com essa empresa. Então, com isso, o time de tecnologia vai avaliar se aquela empresa ela é uma empresa verdadeira ou se é alguém tentando se passar por uma empresa justamente para gerar uma brecha nos nossos sistemas. E com isso, o time de tecnologia vai criar regras excluindo o
o envio desse tipo de e-mail para os outros colaboradores do seu time. Então, quando chegar um spam para vocês, avisem o time de tecnologia, porque a quantidade de spams ela vai diminuindo na medida que nós fazemos um trabalho efetivo. Tudo bem? Então, falando aqui do nosso novo modelo de operações, eu entendo que agora a nossa forma de trabalho ela mudou. E hoje nós temos que pensar num modelo baseado em pessoas, locais e processos. Então, vamos começar a falar aqui do pilar de pessoas, que eu entendo que é o que nós temos de mais importante na organização. Afinal, sem pessoas não existe organização, tá? E hoje, quando nós olhamos para esse pilar, né, de pessoas, eu entendo 3 diferentes dimensões que nós consideramos ali para o nosso espaço de trabalho, tá? A primeira dimensão é o local de trabalho, ou seja, o trabalho remoto ele nos trouxe algumas possibilidades, né? Como você poder trabalhar de qualquer lugar, porém, a única coisa que você precisa se atentar é se naquele local que você está trabalhando, você tem a infraestrutura mínima necessária, ou seja, no caso daqui do Microsoft 365, é um computador minimamente atualizado e com acesso à internet, porque caso contrário você não vai conseguir acessar a nossa nuvem, tá? Você obrigatoriamente precisa ali da internet. Então, independente de você trabalhar no escritório ou então trabalhar na sua casa ou então em um lugar deslocado, você precisa avaliar se hoje o lugar para onde você vai trabalhar ele tem todas essas informações. O segundo ponto é a zona de atuação. Muitas pessoas trabalham de forma externa, visitando regiões, entre outros. Sabemos que hoje a pandemia ela diminuiu bastante, tá? Mas mesmo assim é importante nós nos atentarmos a questões ali de segurança sanitária, entre outros, tá? Então, poxa, estou indo para um lugar onde eu não conheço, ou então eu estou indo para um lugar onde há ali indícios, não só da Covid-19, mas qualquer outro tipo de vírus ou infestação, poxa, utilize a sua máscara, tente ali manter o máximo possível de segurança, porque afinal, no final do dia, você vai voltar para sua casa. Então, você precisa proteger a sua família também, tá? E eu entendo que a terceira dimensão, que é uma das mais importantes, é a jornada de trabalho. Eu, particularmente, durante a pandemia, principalmente lá no começo, eu sofri muito com o trabalho remoto. A Cíntia conhece, né? Ela pode dizer por mim, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar no escritório, tanto que hoje eu estou aqui no escritório. Eu falei, poxa, eu vou fazer um treinamento importante para o TRF3, então eu quero que o meu cenário seja perfeito. Vou lá para o escritório, sei que não vai ter ninguém, eu não vou ter interrupção, o vizinho não vai ligar a furadeira, o pessoal lá do condomínio não vai ligar a pressurizadora para poder fazer a limpeza. Então, aqui eu tenho o ambiente perfeito, tá? Mas o que aconteceu ali lá no começo da pandemia? Eu sentia uma certa culpa por trabalhar de forma remota. Eu olhava e falava, poxa, mas eu agora estou começando a trabalhar 8 horas da manhã, quando no cenário onde eu trabalhava de forma presencial, eu saía de casa às 7 horas da manhã. Então, quer dizer que eu tenho 1 hora a mais para produzir das 7 às 8, que é o período que eu estaria no trânsito, e eu tenho também 1 hora no final do dia, tá? Então, o que aconteceu? No primeiro dia, eu comecei a trabalhar até às 7 horas, né? Sendo que o meu horário ele se encerrava às 6. Depois eu comecei a estender para 8 horas, para 9 horas. E no dia que eu parei de trabalhar às 11 horas, eu olhei assim e falei, tem alguma coisa errada. Porque o trabalho remoto, que deveria trazer uma sensação ali de conforto e alívio, está fazendo com que eu produza mais. Então, o que eu fiz? Eu me reorganizei e tirei de mim aquela culpa. Ou seja, eu não preciso dedicar mais horas de trabalho. O que eu preciso é ser mais produtivo, ou seja, fazer mais com menos. E o Microsoft 365 ele pode nos apoiar nessa questão, tudo bem? Então, atentem-se à jornada de trabalho de vocês, porque nós não queremos que você estenda muito o seu horário. Poxa, um dia ou outro, estender o horário para entregar um serviço ou uma tarefa que está atrasada ou tem um prazo bastante agressivo, ótimo. Mas fazer isso todo dia eu entendo que não é saudável, tudo bem? E eu acho muito importante também o papel do gestor dentro desse processo, né? Porque o gestor ele é responsável por compartilhar conosco a cultura da empresa, ou seja, o modo de operação do TRF3 para que vocês possam trabalhar sempre da melhor forma possível e também de uma forma feliz, né? Porque nós não queremos aqui que você trabalhe triste, né? Trabalhe ali porque você está sendo obrigado a realizar determinada tarefa. Tudo bem?
Falando também aqui, né, no papel do gestor, eu acho que é muito importante nós levarmos a sério o tema exaustão digital. Alguém já ouviu falar de exaustão digital ou então a síndrome de burnout? Caso vocês tenham ouvido, por gentileza, utilize o botão de reações e levante a mão, só para eu ter uma ideia se esse assunto ele também é um assunto que vocês já conhecem ou não. Ó, observe que até o momento 14 pessoas já levantaram a mão e essa quantidade só aumenta, ó, 29 e parei de contar, tudo bem? Então, senhores, exaustão digital nada mais é do que você forçar o seu cérebro a um nível ali, uma carga de atividades além da que normalmente ele poderia suportar. E um exemplo que nós temos ali no dia a dia que pode contribuir com a exaustão digital são as nossas reuniões. Então, observe que foi feita uma pesquisa pela fonte Work Trend Index, que é uma fonte ligada à Microsoft, onde eles fizeram um exercício de realização de 3 reuniões no primeiro cenário sem pausas, ou seja, uma reunião das 9 às 10, a segunda das 10 às 11 e a terceira das 11 ao meio-dia, tá? E depois nós fizemos uma segunda rodada de reuniões, porém com 15 minutos de intervalo, ou seja, reuniões de 45 minutos e 15 minutos de intervalo entre elas. E observem, senhores, que da primeira reunião para a segunda, a atividade cerebral, que é representado aqui pela cor próxima do vermelho, quando você tem ali um nível maior de estresse, ela aumenta da primeira para a segunda reunião e da segunda para a terceira, o seu cérebro ele não consegue diminuir aquela carga e ele já recebe uma outra carga maior. Ou seja, se eu seguir aqui ao longo do dia fazendo reuniões uma seguida da outra, a tendência é que eu chegue no final do dia extremamente cansado, né? Exausto, né? De certa forma. Mas observe que uma pequena modificação no nosso dia a dia de trabalho pode fazer toda a diferença para que nós tenhamos aí o equilíbrio necessário, né? Então, se nós adotarmos uma estratégia de fazer reuniões de 45 minutos ao invés de fazer reuniões de 1 hora, observe que com esses 15 minutos de pausa, o meu cérebro ele vai conseguir oxigenar, ou seja, eu diminuo aquela tensão, eu consigo parar entre uma reunião e outra, seja para beber uma água, tomar um café, ler um e-mail, ou então responder alguém que está me chamando ali no Teams, tá? E com isso eu consigo tocar ali todo o meu dia a dia de trabalho sem um grande estresse, tá? Inclusive nós teremos uma sessão, se não me falha a memória, é a terceira sessão da nossa agenda, tá? Onde nós vamos falar especificamente sobre como é que você consegue recuperar aqui o teu processo de produtividade nas reuniões. Basicamente, nós vamos explicar sobre tudo que você deve fazer antes da sua reunião, o que você deve fazer durante a reunião e após, tá? Então, adotando essas pequenas dicas que nós vamos mostrar para vocês, vocês vão perceber que você não precisa de 1 hora de reunião. Às vezes, uma reunião de 45 minutos, com todas essas dicas que nós vamos compartilhar sendo colocadas ali em prática, vocês vão criar reuniões produtivas sem a necessidade de desprender muito tempo. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Dando sequência aqui aos nossos pilares, eu gostaria de falar dos pilares de locais. Ou seja, hoje nós temos que pensar ali na experiência de trabalho, independente do cenário onde os colaboradores estão. Ou seja, eu preciso primeiro pensar na experiência do usuário que está trabalhando de forma remota e depois na experiência do usuário presencial. Se estamos em uma reunião onde eu tenho 4 pessoas fisicamente dentro de uma sala e uma pessoa participando dessa reunião de forma remota, eu devo priorizar a experiência de quem está trabalhando de forma remota. Por quê? Se eu acessar ali o quadro branco da sala e começar a fazer desenhos ali exemplificando o nosso tema, talvez a pessoa que está de forma remota ela não consiga ver de forma transparente. Mas se eu simplesmente mudo a minha abordagem, substituindo o quadro branco por uma ferramenta que nós vamos mostrar também mais à frente, chamada Whiteboard. Se não me falha a memória, vamos apresentar para vocês ali de ponta a ponta amanhã, tá? Eu consigo fornecer a experiência de um quadro branco, nesse caso é um quadro branco infinito, então você pode fazer anotações do tamanho que você preferir que a plataforma suporta, e com isso eu consigo garantir que todos os usuários, tanto os presentes no escritório quanto os que estão de forma remota, vão conseguir
conseguir participar e interagir ali com aquele quadro, tudo bem? Um outro cenário também que nós devemos levar em consideração são os nossos processos, né? Basicamente, os processos, eles são o verdadeiro pilar das nossas operações. Então, hoje, se você quiser aumentar a produtividade do seu time, crie processos de negócio que eliminem ali etapas que nós chamamos de ladrões do tempo, tá? Então, muitas vezes, um processo de aprovação que está sendo executado no seu e-mail, ele pode ser considerado um ladrão do tempo. E o que é o ladrão do tempo? Nada mais é do que aquelas pequenas atividades que consomem minutos, segundos ou até mesmo horas durante o nosso dia, tá? Rodrigo, cita um exemplo para mim de um ladrão do tempo. Eu indico que são as aprovações que vocês fazem no e-mail. Poxa, vamos imaginar que hoje a Cíntia, que pertence aqui ao meu time, precisa da minha aprovação para um orçamento para a nossa festa de Dia das Crianças, por exemplo. Então, se a Cíntia me mandar um e-mail falando, Rodrigo, segue aqui todo o orçamento, todas as informações necessárias aqui para aprovação, o processo ele vai funcionar corretamente. Porém, se eu não responder a Cíntia imediatamente, porque eu não recebo só um e-mail por dia, eu recebo centenas de e-mails dos nossos mais variados clientes, e-mails de fornecedores, dentre outros. Então, se eu não respondo de forma imediata, pode ser que esse e-mail ele caia ali numa lista de baixa prioridade perante aos outros temas que eu tenho durante o dia, tá? Então, ou a Cíntia precisa de tempos em tempos revisitar o e-mail dela para saber se eu aprovei, ou então esse processo ele tende a cair ali no esquecimento, dependendo das outras atividades, tá? Mas se eu troco o meu processo, tirando ele do e-mail e levando para uma ferramenta chamada Microsoft Approvals, que nós vamos mostrar para vocês, mas eu acho que essa apresentação vai ser na nossa 5ª série, com isso, eu consigo colocar uma ferramenta automática para fazer essa aprovação, de modo que eu faço a parte fácil desse processo, que é distribuir e delegar, e a ferramenta fica encarregada pela parte complexa. Ou seja, uma vez que eu defino o prazo limite para aprovação, a ferramenta vai fazendo cobranças, e ela se encarrega de lembrar o Rodrigo que o Rodrigo ainda não fez a aprovação, seja no e-mail, seja dentro do Teams, em outras fontes, tá? Então, com isso, eu consigo tirar do meu colo toda aquela responsabilidade. Aí você deve pensar, poxa, Rodrigo, mas eu faço aqui uma cobrança de aprovação em 15 segundos. Mas pense comigo, senhores, se nós considerássemos 20 aprovações ali ao longo do dia distribuídos pelo período de 1 ano, olha quanto tempo nós podemos economizar. E esse tempo volta em produtividade para você, porque uma vez que você deixa de fazer as tarefas repetitivas, te sobra tempo para atuar em cima daquilo que tecnologia nenhuma vai conseguir substituir vocês, que é a habilidade de otimizar processos e o conhecimento técnico do seu departamento. Então pense, a tecnologia ela pode ser considerada como braços que vão nos apoiar no nosso trabalho do dia a dia, mas a tecnologia nunca será uma cabeça que vai pensar no nosso lugar, tá? Inclusive, uma fala recente do Elon Musk, né, que é o CEO lá da Tesla, SpaceX e muitas outras empresas, inclusive eu, se não me falha a memória, ele é o maior bilionário, a pessoa mais rica do mundo, né? O maior bilionário, tá? E ele fez uma palestra recentemente falando que ele está criando lá o tal do Neuralink, que é um sistema de inteligência artificial além dos recursos metaverso, né? Que é a moda do momento, né? E ele falou, poxa, eu estou criando uma tecnologia, mas eu sei que ela não vai substituir os humanos. Ela serve para apoiar os humanos, para simplificar o nosso dia, tá? Então, lembre-se, senhores, criar processos de negócio vencedores pode ser ali talvez um dos principais destaques para que você possa produzir melhor ao longo do seu dia, tá? E por falar em produtividade, eu acho que agora nós vamos entrar na cereja do nosso bolo, que é o Microsoft 365. O time de tecnologia e as outras áreas relacionadas do TRF3 fez aqui um incrível trabalho avaliando tecnologias hoje no mercado que pudessem apoiar o trabalho de vocês no dia a dia, tá? E por uma decisão unânime, eles entenderam que o Microsoft 365 é uma das ferramentas que pode apoiar vocês no dia a dia, tá? E quando nós falamos Microsoft 365, pense que o Microsoft 365 é a experiência que vocês já conhecem de aplicativos como Word, Excel, PowerPoint,
PowerPoint, Teams, Outlook e também alguns outros serviços, tá? Aqui no primeiro momento eu dou destaque para o OneDrive e para o SharePoint, mas o Microsoft 365 ele é um conjunto de até 45 ferramentas, senhores. Então nós temos muitos recursos à nossa disposição. E ao longo dessa nossa jornada, nós vamos apresentar para vocês como é que você pode utilizar esses aplicativos, recursos e serviços como aceleradores, ou seja, tudo aquilo que você faria em 15 minutos, um aplicativo ele pode fazer em segundos, te apoiando, tá? Então, com isso, a tua produtividade ela vai aumentando de forma considerável. Tudo bem? E falando aqui do Microsoft 365, eu acho que é importante nós começarmos pelo Microsoft Teams. O Teams ele já se tornou uma das nossas principais ferramentas de trabalho no dia a dia. Hoje no Teams eu consigo embarcar reuniões instantâneas, ou seja, ao clicar em um botão, eu consigo fazer uma reunião com a Cíntia em uma conversa direta. Tá? Eu não preciso agendar um evento e colocar no calendário da Cíntia. Com um botão eu vou lá e agendo a reunião. Eu posso trocar mensagens com os outros colaboradores do meu time utilizando a guia chat, ou seja, para aqueles que hoje utilizam o WhatsApp para trocar mensagens ali do seu departamento, eu gostaria de encorajá-los a instalar o Teams nos seus dispositivos móveis, tá? E com isso você vai ter a mesma experiência do WhatsApp, porém com toda a segurança provida aqui pelo time de tecnologia, governança e as áreas relacionadas, tá? Para eventos importantes e agendados, nós podemos utilizar o recurso de reuniões, conhecidos também pela palavra meetings, tá? Meetings acabou virando ali uma cultura, né? Porque nós temos o hábito de adotar termos técnicos que muitas vezes eles são termos em inglês, tá? Então, alguns chamam de meetings, mas eu prefiro falar reuniões. Tudo bem? O Teams ele traz aqui para nós um espaço de colaboração muito interessante, onde nós podemos trabalhar com um recurso chamado coautoria. Ou seja, uma vez que o meu documento está dentro de uma equipe do Teams, eu consigo permitir que até 300 diferentes pessoas ingressem naquele documento e, com isso, elas trabalhem juntas. Ou seja, eu não preciso esperar a Cíntia terminar o trabalho dela naquele documento para eu poder abrir o documento e trabalhar. Mas isso só vai acontecer se o seu arquivo estiver dentro da equipe do Teams, tá? Se ele ainda estiver lá nas pastas de rede do servidor, você não vai conseguir ter essa experiência, tudo bem? E por último, o Teams ele traz para nós a habilidade de automação, ou seja, o Teams ele deixa de ser uma ferramenta de chat e reuniões e se torna uma plataforma. Então eu consigo trazer processos de negócio do meu departamento para dentro do Teams, tá? Então eu posso utilizar, por exemplo, um assistente virtual do SEI, que aqui na Top 365 nós chamamos de SEI 365, eu posso trazer a comunicação corporativa através de uma ferramenta chamada Company Communicator. Então nós temos diferentes cenários que podem fazer com que o Teams ele se torne a nossa principal plataforma de trabalho. A experiência perfeita para nós da Microsoft é ver um dia vocês iniciando o dia de trabalho de vocês simplesmente abrindo o Teams e mais nada, tá? Então eu abro o Teams, dentro do Teams eu tenho as minhas conversas, eu tenho os meus arquivos, eu tenho toda a organização das minhas reuniões, eu tenho os meus aplicativos e processos de negócio e com isso eu não preciso de mais nada. E eu posso também utilizar o Teams tanto no meu computador de forma instalada diretamente, eu posso utilizar o Teams através de um navegador. Então, se eu estou em um computador que não é o meu, eu entro no endereço teams.microsoft.com e com isso eu consigo ter toda essa experiência. Poxa, Rodrigo, eu fui fazer uma viagem, eu não levei o meu computador, mas o meu gestor está pedindo uma informação que somente eu tenho. Então você pode ir lá, 5 minutos, você entra no Teams, pega as informações e encaminha ali para o seu gestor, ou sobe um arquivo e garante que os outros colaboradores do seu time possam produzir. Tudo bem? Então, vamos lá. Por falar aqui no Microsoft 365, eu gostaria de compartilhar com vocês uma tabela periódica daqui do próprio Microsoft 365. Eu vou pedir a gentileza de que a Cíntia depois coloque o endereço dessa tabela periódica diretamente aqui no chat para que vocês conheçam mais. Eu, particularmente, lá na época do ensino médio, eu era péssimo em química, né? Hoje eu posso dizer seguramente, né? Na época eu me envergonhava, mas hoje eu me envergonho menos, se é que podemos dizer assim, né?
eu sempre tirava o suficiente para a nota de corte. Então, poxa, a nota de corte era 6, era 7, eu estudava para isso porque eu não conseguia fazer mais, né? Porque química e eu era a representação de água e óleo, né? Então, não tem ali uma mistura perfeita entre os dois. E quando eu vi essa tabela periódica, eu verdadeiramente me encontrei. Observe que o que nós temos de diferença dessa tabela periódica para aquela tabela periódica de gases, entre outros, é que aqui eu tenho a representação do tipo de solução, como por exemplo, eu quero uma ferramenta para conduzir apresentações. Então, eu tenho o PowerPoint já conhecido, mas eu tenho esse novo cara aqui, o Sway. E se eu quiser saber mais sobre o Sway, eu clico em cima daqui do ícone do Sway e a tabela periódica vai me informar o que é o Sway, quais são as ferramentas relativas ao Sway, e ela vai me dar, inclusive, um endereço para que eu possa fazer um pequeno treinamento para conhecer um pouco mais do Sway. E mesmo assim, se esse conteúdo não for suficiente, basta vocês acessarem aquela incrível ferramenta chamada chamada Google, né? E através do Google, você pode pesquisar da seguinte maneira: o que é Sway? Eu não sei se vocês sabem, mas as pesquisas iniciadas por o que é ou como fazer são os termos mais utilizados no Google. Então, se você quiser saber algo de novo sobre qualquer tipo de informação, comece pesquisando por o que é ou como fazer, tá? E com certeza o Google ele vai te orientar da melhor forma. Se você conseguir fazer essa pesquisa em inglês, a possibilidade, né, de acerto ela aumenta de forma considerável, porque 84% do conteúdo útil da internet, o conteúdo verdadeiramente válido e atestado, ele está escrito em inglês, tá? Então, com isso, você abre ali um leque de possibilidades enorme. Mas, poxa, Rodrigo, vamos continuar no português, porque ainda estou estudando, eu ainda não sou expert em inglês, então não tem problema. Uma vez que eu faço a pesquisa do Sway, ele vai me mostrar aqui, ó, para que serve o Sway. Nós temos vídeos e temos orientações, então tem muita gente falando sobre esses recursos. O que eu preciso fazer é simplesmente uma pesquisa básica e com essa pesquisa eu consigo obter ali o máximo de informações. Então, ó, do mesmo jeito que nós temos apresentações aqui do Sway, nós temos gestão de projetos. Aí ele vai trazer aqui, ó, o To Do, Planner e o Project. Eu tenho aqui também, ó, gestão de tarefas. Aí ele traz aqui para mim, ó, a ferramenta Tasks, o To Do e o Planner, representado pela corzinha verde aqui. Então, com isso, vocês podem, sem a necessidade de participar de um treinamento como esse nosso, aprender um pouco mais sobre essas ferramentas. E uma vez que você traz essas ferramentas para o seu dia de trabalho, a probabilidade de você otimizar a sua produtividade ela aumenta, tá? Porque com isso você vai ter acesso a mais informações e você sempre vai poder levar ali muito mais inovação para o seu time. Tudo bem? Então, olhando aqui para o conceito da tabela periódica, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ferramentas que eu particularmente entendo que são as principais ferramentas de trabalho do nosso dia a dia, tá? Então, observem que nós temos aqui essa nossa grande mandala, onde eu tenho aqui os principais aplicativos do Microsoft 365, porém, se eu fosse arriscar, né, dar uma opinião sobre o que vocês verdadeiramente usam ali no dia a dia, com 100% de ênfase, eu diria que é o e-mail. O e-mail ele se tornou uma das nossas principais ferramentas de trabalho e agora, por conta do distanciamento, o Teams ele está ganhando também um grau de importância paralelo ao e-mail, tudo bem? Porém, eu gostaria de mostrar aqui para vocês que nós temos mais ferramentas que podem apoiar o dia a dia de trabalho de vocês, bem? Perfeito, vamos lá, vamos começar então pelo Teams. Antes até mesmo de entrar no Teams, nós precisamos aprender a ingressar da forma correta no Office 365, tá? Muitas pessoas acham que ingressar no Office 365 é simplesmente entrar no endereço do teams.microsoft.com, no endereço do sharepoint.microsoft.com, entre outros. E na verdade não, tá? A forma correta de você ingressar no Microsoft 365 é pelo endereço portal.office.com, tá? Pedi até para a Cíntia também colocar esse endereço para vocês, porque eu acho ele bastante importante. Entrando no portal.office.com, a primeira coisa que o Office 365 vai fazer é pedir as suas credenciais.
Aqui eu já salvei as credenciais porque eu estou em um computador seguro. Mas lembrem-se, se vocês estiverem acessando o portal.office.com de um computador que não é confiável, é o meu computador pessoal, é o computador de um vizinho que eu acessei ali rapidamente para entregar uma tarefa, não gravem as suas credenciais. Porque lembre-se, as suas credenciais, o seu e-mail e a sua senha são como se fosse a sua identidade virtual. Então, qualquer pessoa com as suas credenciais, ele pode se passar por você. E como nós não sabemos, né, não está escrito ali quem tem uma boa índole ou não, nós não podemos confiar nesse sentido, tá? Então, poxa, entrei ali num computador que não era o meu, faça questão de ir lá e fazer o processo de logoff, tá? Então, ó, eu clico aqui na minha fotinha, canto superior direito, e clico na opção sair. Com isso, eu desconecto. Se você puder, até faça a limpeza do histórico daqueles 15 minutos ou 1 hora que você acessou naquela máquina para garantir que nenhum dado seu vai ficar naquele computador, tá? Principalmente computadores de uso compartilhado. E quando nós falamos de uso compartilhado, temos que lembrar também que os nossos filhos, netos, entre outros, acessam seus joguinhos, suas redes sociais, e talvez esse computador ele possa já estar comprometido por outras coisas que foram acessadas. Tudo bem? Acessando aqui o endereço portal.office.com, observe que o grande segredo da ferramenta está aqui no menu da lateral esquerda. Aqui no menu da lateral esquerda, eu tenho a página inicial, que seria essa que vocês estão visualizando, eu tenho os principais aplicativos de produtividade, Outlook, Teams, Word, Excel e PowerPoint, sendo acessado diretamente do navegador, ou seja, você não precisa mais ter o Office instalado na sua máquina. Você pode utilizar a versão web, ele tem algumas pequenas limitações, mas eu vou mostrar para vocês que essas limitações são mínimas, tá? E 80% de tudo que vocês precisam para entregar as suas tarefas, essas versões elas te entregam prontas. Então, tem gente que fala, poxa, Rodrigo, eu prefiro o Word instalado na minha máquina. Isso nada mais é do que uma cultura, você já está acostumado a utilizar o Word na máquina. Mas eu vou mostrar para vocês alguns recursos que com certeza vai fazer com que você nem sinta mais falta dessa versão do Word, tudo bem? Caso o aplicativo que você quer acessar não esteja disponível aqui no menu da lateral esquerda, você vai vir no canto superior esquerdo e em seguida você tem aqui a listagem completa dos aplicativos. Mas poxa, Rodrigo, eu estou pesquisando um aplicativo que não apareceu nessa listagem. Mesmo assim, basta você descer a barra de rolagem, clicar no menu Todos os aplicativos e aqui você tem uma listagem completa podendo pesquisar esse aplicativo. Então, se eu vir aqui pesquisar por Sway, observe que ele vai aparecer aqui em destaque, tudo bem? E se mesmo assim o seu aplicativo não aparecer nessa listagem, é um indício de que talvez você não tenha o licenciamento necessário para utilizar aquele aplicativo. Aí, nesse caso, é necessário entrar em contato com o time de tecnologia e avaliar se aquele aplicativo foi desabilitado por uma questão de governança, que o time de tecnologia sempre faz aí um trabalho interessante disponibilizando os aplicativos que façam sentido para você, mas também bloqueando os aplicativos que não vão de encontro aos nossos interesses, justamente para que você tenha ali uma experiência perfeita de trabalho no dia a dia. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo nosso primeiro aplicativo, que é o Teams, tá? Vou vir aqui na pesquisa, vou buscar pelo Teams, ele apareceu aqui para mim, e observe que eu consigo acessar o Teams diretamente do navegador. Quem está utilizando um computador ali com baixo poder de processamento e sente muitos travamentos no Teams durante ali a utilização, eu recomendo que você utilize a versão do Teams no navegador, tá? Com isso, você consegue ter uma melhor experiência e performance, mesmo estando ali numa máquina de baixo processamento, tá? E, inclusive, eu recomendo que vocês utilizem o navegador Microsoft Edge, caso vocês tenham ele na sua máquina. Aí você deve estar pensando, poxa, Rodrigo, mas lá vem você defender a Microsoft mais uma vez, tá? E na verdade não, você pode ver que eu estou utilizando o navegador Chrome, porque para mim a melhor tecnologia é aquela que resolve o meu problema, mas eu, como sou especialista, eu entendo que o navegador Microsoft Edge, ele tem alguns recursos de compatibilidade que hoje o Chrome ele não entrega.
Então, se você for utilizar somente o Teams através do navegador, eu recomendo que você utilize o Microsoft Edge. Mas se hoje você tem ali uma experiência considerável no seu computador através do Teams instalado na sua máquina, aí eu entendo que você deve utilizar o navegador fornecido pelo time de tecnologia, seja o Chrome, seja o Firefox, seja o Edge ou qualquer outro. Tudo bem? Então, aqui dentro das equipes dentro do Teams, nós temos o menu da lateral esquerda como grande destaque, tá? Eu não vou falar para vocês, por exemplo, de recursos básicos, porque eu imagino que o dia a dia já trouxe para vocês essa experiência do chat, onde você consegue conversar com outras pessoas, por exemplo. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte fato. Hoje, tudo que nós temos no Teams é um aplicativo. Então, nós temos aplicativos de conversas, aplicativos de equipes e aplicativos de calendário. E observe que no nosso calendário, o próprio Teams ele está pilotando os nossos recursos lá do Outlook para entregar para vocês a experiência perfeita. Ou seja, você não precisa mais ir lá no Outlook para consultar os seus compromissos. Você não precisa ir no Outlook para gerar um novo compromisso. Basta você vir aqui em nova reunião e com isso você segue ali com a organização da sua reunião, tá? E tem um detalhe muito importante que nós vamos conversar futuramente, mas é a diferença entre um compromisso e uma reunião. Hoje, um compromisso nada mais é do que um bloqueio de agenda que você faz apenas para o seu usuário. Então, ó, se eu der um duplo clique em qualquer espaço disponível e criar aqui um evento com o nome teste sem adicionar os participantes e salvar, observe que esse meu evento ele será gerado sem uma sala de reunião virtual vinculada, ou seja, aqui eu estou criando um compromisso para o meu usuário. Mas a partir do momento que eu adiciono outros usuários, ó, vou adicionar o nosso usuário de testes e envio uma atualização, aquele meu compromisso ele se torna uma reunião. E ao clicar 2 vezes sobre a reunião, observe que agora eu tenho aqui o link de ingresso da minha sala virtual, tá? Então saibam que o Teams ele vai se ajustando de acordo com a forma no qual você organiza os seus eventos, tá? Mais para frente nós vamos falar em mais detalhes aqui sobre o Teams, inclusive o termo que nós chamamos de escritório virtual, ou seja, ó, vou dar aqui uma pequena palhinha, né? Ou então um pequeno spoiler para vocês. Hoje, dentro do Teams, eu consigo criar um conceito que nós chamamos de escritório virtual. Ou seja, eu imagino que muitos de vocês já conheçam a experiência das postagens, que são as nossas conversas conduzidas ali no dia a dia, a experiência dos arquivos, que é o nosso espaço para gestão eletrônica de documentos, ou seja, como é que eu organizo todos os documentos do meu departamento diretamente aqui no Teams, tá? Mas muitos de vocês talvez não conheçam essa experiência, ó. Eu coloquei aqui na nossa equipe um quadro branco infinito para que nós possamos discutir sobre as informações internamente. Então, eu criei aqui ó, uma matriz de planejamento, aqui em cima eu criei aqui um conceito Kanban para a organização ali das minhas tarefas, tá? E do mesmo jeito que eu coloquei um quadro branco, que é o whiteboard, nós vamos falar amanhã, eu coloquei aqui toda a organização de tarefas do meu time. E qual que é o verdadeiro benefício desse processo? Quando um novo colaborador entrar no meu time, eu não preciso ficar acompanhando o colaborador ali durante 15 dias para que ele conheça todo o nosso modo de operação. Eu simplesmente insiro ele dentro da equipe e eu aviso onde está cada uma das informações. E o próprio colaborador ele já vai fazer parte aqui desse nosso processo. Do mesmo jeito que eu consigo embarcar, por exemplo, o OneNote diretamente dentro da nossa equipe do Teams. E observe, senhores, que para fazer todo esse processo, eu não precisei pedir para nenhum dos colaboradores instalar nenhuma ferramenta. Então, aquele conceito de as ferramentas instaladas na máquina elas são melhores, ele já começa a cair por terra, porque quando eu tenho um ambiente de nuvem, eu tenho à disposição todas as informações em tempo real. Tudo bem? Por falar em informações em tempo real, ó, temos aqui uma demonstração que eu acho muito importante, tá? Vamos lá. Por gentileza, levante a mão quem hoje tem o hábito de trabalhar ali com grandes textos ou faz um processo complexo de digitação. Só para eu ver se alguém se enquadra no cenário de demonstração que eu vou fazer agora. Ó, Luiz Fernando foi o primeiro a levantar a mão ali.
Então, eu acho que o Luiz deve ter bastante, né, por sinal. Estamos vendo aqui que a quantidade de pessoas tem aumentado de forma considerável. Eu, particularmente, tenho o hábito de digitar muitos textos ao longo do dia. Porém, às vezes, eu também estou fazendo outras tarefas, né? E eu consigo utilizar um benefício daqui do Microsoft 365, que é muito importante para que eu tenha aí uma velocidade maior para a entrega desse tipo de informação. Tá? Eu, com o uso do meu microfone, eu consigo digitar um grande texto sem o uso das mãos. Então, para isso, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou utilizar essa pequena função, a função ditar. A função ditar está disponível na maioria das nossas ferramentas do Microsoft 365. Tá? Então, ao clicar aqui no botão ditar, observe que, sem utilizar as mãos, tudo o que eu estou falando será capturado pelo meu microfone e automaticamente será transcrito, ou seja, eu transformo a voz em texto e com isso eu consigo acelerar o processo de elaboração de um grande texto. Finalizando a minha digitação, eu clico novamente aqui no botão ditar e com isso o meu microfone ele deixa de capturar essas informações, tudo bem? Então observem que a função ditar, por mais que seja simples e sempre esteve presente aqui no Microsoft 365, lembrando que a função ditar, se não me falha a memória, ela nasceu em 2010, tá? Posso estar até errado, entre 2010 e 2013, mas é um recurso que já está há quase 10 anos aqui conosco, se não mais, tá? Então, muitas vezes as pessoas não conhecem essa função. E para as pessoas que hoje precisam utilizar a função ditar, mas não encontrarem ela aqui no menu de ferramentas, basta você utilizar as teclas de atalho, botão Windows mais H, e com isso, nós vamos utilizar os recursos de acessibilidade do próprio Windows. Ou seja, tudo o que eu estou falando, independentemente do sistema, será transcrito da mesma forma. Tudo bem? Então, aqui ele até bagunçou um pouquinho porque eu falo muito rápido e às vezes o sistema de inteligência ele não consegue entender tudo, tá? Então, se você falar ali de forma pausada e de modo que o sistema de inteligência artificial pode te entender, inclusive na função ditar, ele faz ali a correção, tá? Aplicando vírgula, ponto, entre outros. Basta você falar a palavra propriamente dita, vírgula, ponto final, 2 pontos, exclamação, e com isso o sistema ele vai adicionando para você esses recursos, tá? Então observem, senhores, que com pequenos detalhes ou pequenas modificações no nosso dia, nós já podemos tornar o nosso dia a dia mais produtivo, tudo bem? Cíntia, temos alguma dúvida no chat ainda não respondida? Temos sim, Rodrigo. A Daniele mandou uma pergunta falando que ela tem um deficiente visual na equipe, se essa função de digitar funciona com outros recursos de acessibilidade também. Perfeito, excelente pergunta, por sinal, tá? Nesse caso, a função ditar, ela está disponível aqui só dentro de um aplicativo em específico, mas para você não errar nunca, oriente essa pessoa a utilizar a tecla de atalho Windows H e com isso você vai poder utilizar a função ditar em qualquer lugar. Quer ver? Ó? Pode ver que eu estou aqui no Teams, ó, e no Teams nós não temos a função ditar na pesquisa, mas se eu digitar Windows H, eu posso falar a palavra Cíntia, quer ver? Vamos lá, Windows H, Cíntia. E com isso, o texto será escrito. Tá? Então, para não errar, Windows H em qualquer cenário onde você precisar falar, tudo bem? Mas o Teams hoje ele tem alguns recursos de acessibilidade, e somados aos recursos de acessibilidade do próprio Windows, você vai poder fazer tudo o que você quiser, tá? Então esse recurso ele é bem interessante, por sinal. Bem, mais alguma dúvida, Cíntia? Perfeito, Rodrigo. Você pode só destacar aí na tela, a Sueli não viu onde está o botão digitar. Pode só mostrar, que eu acho que outras Perfeito. pessoas podem não ter Vamos visto. lá, Sueli. Para todos os aplicativos, o botão ditar ele fica sempre ali na mesma região, tá? Você sempre vai vir no botão início ou iniciar, aí depende também da sua versão de aplicativo, e aqui nós vamos ter o botão ditar, tudo bem? Aí com isso é só clicar no botão ditar, posicionar o cursor do mouse, ó. Vou posicionar o cursor ditar e
A partir daí, tudo que você estiver falando será capturado. Bem, mais alguma dúvida, Cíntia? Perfeito, Rodrigo. Podemos seguir. Perfeito, então. Vamos lá. Como nós estamos falando de aplicativos, eu gostaria de mostrar para vocês também um outro cenário bastante interessante. Poxa, temos o desafio de editar um documento extremamente importante, onde cada um dos colaboradores vai levar ao menos 30 minutos para concluir a sua parte da alteração. Porém, eu tenho o prazo de 1 hora para entregar esse arquivo e são 5 pessoas, né? Ou seja, eu precisaria de 2 horas e meia para editar um arquivo, mas eu só tenho 1 hora disponível. Então, para que você consiga otimizar o tempo de todos, eu gostaria de mostrar para vocês um recurso muito importante chamado coautoria. A coautoria nada mais é do que a habilidade de você colocar 2 pessoas ou mais dentro de um mesmo documento e eles atualizam essas informações de forma simultânea. Ou seja, eu não preciso mais esperar a Cíntia finalizar a sua alteração para que eu possa iniciar o meu trabalho, tá? Então, para isso, o que eu posso fazer? Ó? Primeiro, eu devo carregar ou sempre manter os meus arquivos dentro daqui da guia arquivos do Teams, tá? Então, uma recomendação é que vocês já criem o arquivo diretamente na nuvem. Poxa, vou começar aqui uma nova planilha, ou vou começar um novo documento, ao invés de criar ele lá no Word e depois dar um salvar como, você pode vir aqui na guia arquivos da sua equipe do Teams, clicar no botão novo e nós já temos alguns modelos de arquivos prontos, tá? Vamos começar aqui ó, com um documento Word, por exemplo. Vou chamar esse documento Word de treinamento, vou clicar na opção criar, e observe que eu já estou utilizando o Word embarcado dentro do Teams, ou seja, eu não preciso instalar o Word na minha máquina para poder utilizá-lo. O próprio Teams ele já se encarrega de trazer para mim essa experiência. E observe que essa experiência daqui do Word nada mais é do que o Word sendo acessado pelo navegador. Ou seja, aquela mística de que o Word instalado na minha máquina é melhor, ela já começa a cair por terra. Aqui, tudo bem? Observe que eu tenho a função de tar aqui no canto superior da minha tela e eu tenho aqui todas as funcionalidades que nós temos lá no Word à minha disposição. Tudo bem? Então, ó, deixa eu duplicar essa tela, que agora eu vou fazer uma outra demonstração. Vamos imaginar que o Rodrigo ele está acessando o seu arquivo diretamente ali do Teams, né, utilizando na versão web, mas outra pessoa também precisa acessar esse documento. Só que essa outra pessoa está acessando o arquivo através do SharePoint. E lembrando também, toda vez que você carrega um documento dentro da guia arquivos daqui do Teams, esse documento, no final das contas, ele sempre está sendo armazenado no SharePoint, tá? Então o Teams ele pilota o SharePoint por você, tá? Não existe a atividade de carregar o documento no Teams. Você carrega o documento no SharePoint através do Teams, do mesmo jeito que você acessa o Word pelo navegador através do Teams, tá? Então, ó, vou clicar aqui na opção abrir no SharePoint, tá? Observe que eu estou aqui no SharePoint ó, com os mesmos documentos lá da minha equipe, tá? Vou clicar aqui ó, no próprio documento para ele ser aberto no navegador, tá? Aqui do outro lado, ó, deixa eu abrir o arquivo novamente, porque eu fechei ele sem querer. Tá? Vou abrir ele novamente e observe que quando eu tenho 2 ou mais pessoas dentro de um mesmo documento, o próprio Teams o próprio Word, né, ou as outras ferramentas, ela mostra aqui um cursor indicando qual que é o local onde o usuário está. Então eu poderia vir aqui ó, e digitar um texto e automaticamente para os outros usuários esse texto vai aparecer também. Só que se a outra pessoa aqui nessa segunda versão daqui do Word fizer uma edição, ele vai aparecer inicialmente aqui para mim também, tá? Deixa eu ver aqui que acho que ele está no modo de apenas visualização. Deixa eu ver. Não estava na edição, ó. Vou colocar aqui em edição. Agora sim, ó. Na medida que eu faço a edição de um lado, ela automaticamente reflete aqui do outro. Então, com isso, eu consigo colocar até 300 diferentes pessoas trabalhando em um mesmo documento, tá? E no final de tudo, observe que nós não temos o botão salvar, tá? Basta eu simplesmente fechar esse meu documento, tá? E com isso,
o documento ele é salvo de forma automática. Tá? Então, ó, se eu vir aqui simplesmente fechar, todo o conteúdo ele permanece salvo e o próprio Microsoft 365 ele vai gravar aqui quem foi o último usuário que modificou e qual foi o dia e horário que ele fez essa alteração. Tá? Então, esse recurso para nós ele é fantástico porque eu simplifico a minha experiência de trabalho. Ou seja, eu não preciso mais esperar o Rodrigo sair do documento para eu poder acessar aquele documento e fazer as minhas alterações, tudo bem? Então, o meu dia de trabalho ele passa a ser mais produtivo. Do mesmo jeito que você pode acessar o Word, você consegue acessar o Excel, PowerPoint, dentre outras ferramentas. Então, nós temos um conjunto considerável aqui de ferramentas que você pode utilizar através dessa experiência única e simplificada, tudo bem? Então, deixa eu fazer aqui um outro exemplo, que eu acho que é bem interessante, tá? Só que agora citando o Excel, tá? Vou clicar aqui no botão novo, vou criar uma pasta de trabalho chamada de relatórios, tá? Dentro daqui dos meus relatórios, observe que eu estou utilizando o Excel de forma embarcada, tá? Vamos criar aqui um controle, como por exemplo, o nome das pessoas, vamos lá, vamos chamar de fornecedores, vamos chamar aqui a segunda de orçamento e a terceira de prazo. Tá? Então, vamos dizer que o fornecedor Top 365 mandou para nós um orçamento de 50 e o prazo para entrega em 10 dias. Por exemplo, o fornecedor ABC mandou um orçamento de 30 e o prazo é 60 dias. O fornecedor Query mandou um orçamento de 70 e o prazo deles é de 5 dias. Se eu quiser aqui de uma forma bastante simples criar uma exibição visual para que o meu gestor possa avaliar qual que é o melhor prazo e qual que é o melhor custo-benefício entre prazo e preços, eu posso utilizar uma função bastante simples chamada de repeat, né? Ou então REPT. Então, eu vou começar aqui como igual, vou utilizar o repeat, em seguida eu preciso dizer qual que é o texto que eu quero que seja repetido. Vou colocar entre aspas duplas aquele símbolo da barra, chamado de pipe também, tá? Vou colocar a barra e eu vou dizer que eu devo repetir uma quantidade X de barras de acordo com um número que está à esquerda. Tá? Em seguida, ó, vou colocar uma vírgula, aí ele pergunta qual que é o número de vezes, a quantidade. Vou dizer que é a coluna orçamento, e no final eu fecho aqui e dou um Enter. Observe que eu tenho agora uma quantidade considerável de barras. Tá? Em seguida, eu posso alterar a minha fonte. Deixa eu ver aqui se tem o Playbill. Cíntia, tem o Playbill aqui no online ou é só no instalado na máquina? Eu acredito que no instalado na máquina, Só na viu, máquina, Rodrigo? né? Então, vamos Tenta... recomeçar a nossa demonstração. Ó, Mas deixa eu eu acho abrir que você o... pode abrir ali, ó, clicar nos 3 pontinhos lá no canto superior direito e colocar para ele abrir no Excel local, né? Perfeito. Ó, assim, que é com cada vez mais dicas, né? Aí, ó, Então, ó, abrir no Excel. vou lá abrir no meu Excel local. Tá? Pronto, ó, o Excel já abriu bonitinho aqui. Eu vou simplesmente alterar a fonte, que era calibre, e eu vou chamar ela de Playbill. Tá? Chamo de Playbill e agora ó, observe que ele mudou a fonte e ele criou uma representação aqui da barra. Vou posicionar à direita e se eu clicar 2 vezes aqui, ó, pode ver que ele cria aqui para mim uma barra de representação para cada um dos valores. E se eu quiser reproduzir esse mesmo comportamento para o prazo, por exemplo, ó, eu faço a mesma coisa. Ó. Coloco pipe, fecho, vírgula, e indico aqui o prazo. Vamos lá. Aqui no meu Excel é ponto e vírgula porque ele está em português. Então, ó, coloco aqui, fecho e pronto. Ó. Aí, mais uma vez, eu mudo a fonte para Playbill. Tá? E pronto. Agora eu tenho uma representação tanto do orçamento quanto do prazo. Então, poxa, o meu gestor ele vai olhar, ele vai falar, pô, eu quero buscar aqui o melhor custo-benefício entre prazo e preço. Então, ó, vamos chamar aqui o preço de verdinho. Opa, peraí que eu
coloquei errado, é a fonte, né? O preço vai ser verdinho e o prazo vai ser vermelhinho. Então, com isso, ó, eu consigo fazer esse tipo de reprodução. Aí, se eu quiser criar outros itens, eu simplesmente venho aqui, ó, e clico 2 vezes e pronto. Ó. Com isso, eu vou tendo aqui uma representação de preços e prazos. Tá certo que aquele foi usando uma inteligência, ele botou números negativos, né? E não tem como você colocar um texto negativo, por isso ele quebrou. Mas observe que aqui você consegue fazer um gráfico de uma forma mais simples e visual, sem a necessidade de utilizar os gráficos avançados daqui do próprio Excel, tudo bem? Cíntia, temos alguma dúvida com relação a esse cenário de demonstração? Não, Rodrigo, o pessoal está interagindo aqui no chat, mas eu estou respondendo todos eles. Perfeito, então. Vamos lá, pessoal. Vamos avançar um pouquinho mais aqui nas nossas ferramentas. Eu gostaria de mostrar para vocês agora, talvez, uma das ferramentas que vocês mais utilizem no dia a dia, que é o nosso popular Outlook. Tudo bem? Então, hoje, o Outlook ele pode ser utilizado de diferentes formas. Eu consigo utilizar o Outlook diretamente instalado na minha máquina, eu consigo utilizar o Outlook diretamente através do navegador, ou então eu posso instalar o Outlook nos meus dispositivos móveis, tá? E no caso de dispositivos móveis, é muito importante vocês se atentarem às diretrizes fornecidas pelo time de tecnologia e governança, justamente para que você tenha a melhor experiência possível, tá? Então, poxa, antes de instalar o Outlook no seu dispositivo pessoal, questione o time de tecnologia se tem algum requisito que você precisa atender, tá? Eles vão avaliar, tá certo que nós não diremos sim para todas as situações, tá? Tem algumas diretrizes que já foram definidas e você precisa atendê-las, tudo bem? Mas se você atender todos os requisitos, eu acho importante, porque com isso você consegue ali de forma bastante simples e rápida ler e-mails ou interagir com e-mails sem a necessidade de ficar preso ali no seu computador, né? Você pode, pelo dispositivo móvel, preencher ali informações em qualquer lugar, tudo bem? Então, para acessar o Outlook, mais uma vez eu vou entrar lá no portal.office.com, tá? Lembrando que o portal.office.com é a nossa porta de entrada, então sempre que você quiser começar, inicie por esse endereço, que com certeza você terá sucesso. Dentro do portal.office.com, aqui no canto superior direito, você pode instalar as ferramentas de produtividade, ou seja, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, entre outros. Porém, alguns de vocês têm acesso à licença do Outlook apenas para a versão web, tá? Ou seja, você não precisa instalar nada na sua máquina. Você acessa tudo diretamente do navegador, que eu particularmente acho muito mais interessante, porque ele me dá aí uma liberdade e uma agilidade que hoje a versão instalada na sua máquina não te dá, porque você precisa primeiro fazer a instalação e atender a alguns pré-requisitos, tá? E lembrando que também a versão instalada na sua máquina, ela sempre é mais lenta do que a versão do navegador. Tá bom? Então aqui, ó, no menu da lateral esquerda, eu vou clicar no botão Outlook, ou seja, não preciso instalar o Outlook para ter ele à minha disposição, e aqui eu tenho acesso a todos os meus e-mails e todas as minhas informações, tudo bem? Se você quiser também, você pode instalar o Outlook na sua máquina e você vai ter a mesma experiência, então os dados eles ficam sincronizados, né, entre a versão instalada na sua máquina e a versão da nuvem. A nuvem é sempre a prioridade, ou seja, uma vez que você mandou um e-mail, ele já vai aparecer para você na listagem, tá? E se você preferir, você pode acessar as suas lojas preferidas, como Google Play ou App Store, lá dos dispositivos móveis, para instalar as ferramentas do Outlook, entre outras. Porém, na hora de pesquisar ali nessas lojas, sempre coloquem o termo Microsoft antes da ferramenta desejada, ou seja, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook. E por que eu peço isso? Essas ferramentas elas são muito populares e tem outras empresas que criaram ferramentas similares. Você tem OpenOffice, StarOffice, entre outras distribuições que às vezes pode te confundir, porque o ícone ele é parecido, entre outros. Então sempre pesquise por Microsoft, espaço o nome da ferramenta, para que você tenha aí o máximo de sucesso possível, tá? Vou fazer uma demonstração agora, senhores, mas essa minha demonstração ela só é possível executar no Outlook instalado na sua máquina, tá?
Vamos lá, ó. Vou iniciar aqui um novo e-mail, que eu imagino que seja uma tarefa rotineira de todos vocês, porém esse e-mail ele será enviado para nada menos do que a pessoa mais importante daqui da Top 365 na posição hierárquica, tá? Que é o nosso incrível Hélio Samoreira, ou seja, o nosso CEO, tá? E para vocês terem a certeza de que estamos falando realmente de uma conta em produção e não de um teste onde eu estou tentando, de certa forma, ludibriar vocês, observem ó, que esse é o senhor Hélio Samoreira. Neste momento, ele está em uma reunião e ele vai ficar disponível somente às 11h30, tá? E aqui estão todas as informações dele, inclusive perfil LinkedIn, muitas outras coisas. Ou seja, essa informação ela é verídica. E eu gostaria de mandar um e-mail porque, afinal, eu não quero mais trabalhar. Eu acho que agora eu quero pescar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir as contas. Falar, poxa, ó, sabe uma coisa? Acabou o trabalho, vamos viver lá embaixo lá dos meus pés de pimenta, ir lá no pesqueiro quando eu quiser. Então, ó, vou mandar um e-mail para o Hélio com o título Pedido de Demissão. Para que esse e-mail ele fique, talvez, num tom um pouco mais assustador, vamos ditar esse nosso texto. Então, ó, vamos lá. Prezado Hélio. Ponto. Gostaria... o ponto ele não funcionou aqui. Vamos lá. Gostaria de informar que nesse momento estou pedindo demissão do meu cargo. Ou seja, estamos interrompendo imediatamente um treinamento que estou ministrando para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E com isso, estou encerrando todas as minhas atividades, porque afinal eu quero ir plantar pimenta e viver no pesqueiro. Não quero mais trabalhar em treinamentos de transformação digital com processos de produtividade, comunicação e colaboração. Sem mais. Vamos parar aqui a função ditar. É claro que eu preciso só fazer uma formatação básica, né, depois para colocar a pontuação entre outros recursos, mas observe, senhores, que eu tenho aqui à disposição um e-mail no qual eu estou pedindo as contas. Hoje, senhores, por gentileza, quem não teria coragem de enviar um e-mail desse para o seu superior imediato, utilize o botão de reações e levante a mão. Vamos ver agora quem é corajoso e quem não é. A Sueli está dizendo, ó, não tenho coragem porque eu sei o tanto que eu pago ali de contas todos os meses e a minha família ela depende ali do meu trabalho. Então, observe que a quantidade de pessoas que estão levantando a mão, ela está aumentando de forma considerável e eu entendo que essa é uma atitude normal. Mas observe, senhores, que sem nenhum tipo de letrinha pequena, eu vou clicar no botão enviar e a partir de agora acabou nosso treinamento. Ou seja, mandei um e-mail lá para o Hélio pedindo as contas. E para que vocês tenham a certeza de que eu estou enviando um e-mail em produção, ó, vou vir aqui no Teams, vou pesquisar por Hélio, que é o meu superior imediato, e está aqui, ó. Tá ele bonitinho aqui, com as conversas que nós estamos tratando, e não tem nenhum tipo de letrinha pequena. Observe que no envio desse meu e-mail, ao invés dele ir aqui para os itens enviados, ou seja, uma mensagem que já foi encaminhada, ele ficou parado aqui na minha caixa de saída. E a caixa de saída talvez é um dos melhores momentos para que você possa fazer correções no seu e-mail. Eu estou utilizando um cenário extremo, que é um pedido de demissão, mas no seu dia a dia, talvez você enfrente esse tipo de dificuldade ali com e-mails que foram enviados com conteúdos equivocados. Tá? Então, o que eu fiz? Como eu sou o rei da gafe, eu erro muito ali nos meus e-mails, mando informação para quem não deveria, esqueço de copiar o fulano, entre outros, eu criei uma regra para me proteger. Então, eu criei uma regra específica, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona a regra, mas depois nós vamos mandar em detalhes sobre como você cria ela, uma regra onde o meu e-mail, ele vai ajustar aqui o recurso de programar entrega, e lembrando, essa função só funciona no Outlook instalado na sua máquina, tá? Ela tá naqueles 20% de recurso que a versão web ainda não te entrega, tá? Então, ó, eu vim aqui no programar entrega e observe que o e-mail ele não vai ser enviado antes do dia 14 do 10, que é hoje, às 11h23. Como nós estamos aqui atualmente
em 11 horas e 21 minutos, eu tenho 2 minutos para me arrepender do envio desse e-mail. Como eu gosto muito daqui da minha posição na Top 365 e eu não quero pedir as contas, eu vou simplesmente excluir esse e-mail. Pronto, já aliviei o meu estresse, mas todo mundo ficou satisfeito, tá? E como é que eu crio esse tipo de regra? É bastante simples, ó. Venham aqui na minha caixa de saída, em seguida clico aqui na opção regras, gerenciar regras. Aqui eu já tenho uma regra pronta, tá? Mas se vocês precisassem criar, seria o botão aqui nova regra. Vou clicar aqui ó, na regra atrasar entrega, que foi a que eu já criei de forma prévia. Na primeira etapa, eu não preciso preencher aqui nenhum campo, tá? Então, a condição é todas as possíveis, eu não preciso selecionar nenhuma, mas se eu quisesse criar regras para tipos específicos de cenário, basta eu procurar aqui dentro desse cenário qual que melhor me atende. Em seguida eu clico no avançar, pode dizer que ele está dizendo aqui ó, que essa regra vai ser aplicada a todas as mensagens, eu não tenho nenhum tipo de filtro, tá? Em seguida, eu preciso só marcar essa opção aqui, ó, adiar a entrega por um número X de minutos, tá? E aqui embaixo eu digo quantos minutos é. Eu optei por 3 minutos, porque eu entendo que na maioria dos cenários, pelo menos esse é um gatilho meu, que talvez seja de vocês, tá? Eu não identifico, às vezes, o erro quando eu estou revisitando ali o conteúdo ou analisando os dados. Eu identifico ali o erro no momento no qual eu clico no botão enviar. Ou seja, quando você clica no botão enviar, às vezes dá até um choque. Você fala, nossa, esqueci de copiar o meu gestor. Ou então, esqueci de copiar aquele cara que era muito importante para me ajudar na condução desse e-mail, tá? Então, com essa regra, na hora que eu clico no botão enviar, o meu e-mail fica por 3 minutos da caixa de saída e se eu não me arrepender, o e-mail ele é enviado ali para outras pessoas, tá? E aqui no terceiro cenário, você vai indicar qual que é a condição de exceção, ou seja, se você quiser, por exemplo, que ele seja enviado, exceto o corpo do e-mail contiver a palavra TRF3, por exemplo, aí você vem aqui e adiciona uma exceção. Mas nessa minha regra, como eu quero garantir que eu possa recuperar qualquer um dos e-mails, eu também não marco nenhuma condição e avanço. No final, eu simplesmente ativo a regra e clico em concluir e pronto, ela já está à disposição. Depois nós vamos mandar esse passo a passo para vocês, justamente para que vocês possam também criar esse mecanismo, tá? Eu só recomendo que vocês não coloquem uma quantidade muito grande de tempo, porque às vezes o seu e-mail vai demorar 5 minutos para sair, e tem alguns procedimentos que eles precisam ser conduzidos em menos tempo. Mas eu acho que 2 minutos ali é saudável, tudo bem? Então, observem que com isso eu consigo fazer ali uma certa moderação de envio de e-mails e eu simplifico o meu dia. Aí você deve pensar, poxa, Rodrigo, mas eu não queria fazer essa regra para todos os meus e-mails. Eu quero atrasar só um e-mail que é muito importante. Por quê? Estamos na sexta-feira, no final do dia, e se eu mandar esse e-mail agora para aquela pessoa, ela não vai ler hoje e ela vai ler só na segunda-feira. Mas de hoje até segunda-feira, esse usuário recebeu o spam, recebeu muitos outros e-mails e outras informações que vão fazer com que a minha mensagem automaticamente vá lá para baixo na lista de priorização. Então eu quero garantir que 8 horas da manhã, na hora que o meu gestor abrir o e-mail dele, o meu e-mail ele vai aparecer lá no topo. Então para isso, o que você pode fazer também? Aí aqui é uma configuração simples, não tem regras, tá? Você vai fazer ali um comportamento manual para cada e-mail. Você vai clicar no botão novo e-mail, lembrando que é a versão instalada do Outlook. Você vai vir no menu opções. Em seguida, você vai vir aqui ó, no recurso programar entrega. Em seguida, você vai marcar essa opção, enviar a mensagem, e você vai dizer que essa mensagem não pode sair da sua caixa de saída antes do dia 17, conhecido como a próxima segunda-feira, 8 horas da manhã. Tá? E com isso, o Outlook ele não vai enviar a mensagem para os usuários antes de chegar segunda-feira, 8 horas da manhã. E um detalhe importante, tá? Se o seu computador estiver desligado, ou seja, o Outlook não estiver aberto, a mensagem também não é enviada
por mais que que você atenda aqui, você chegue, né, nesse horário específico, tá? Então, você precisa estar com o seu computador ligado para que essa mensagem seja enviada. Caso contrário, ele só vai poder enviar a mensagem depois que você ligar o computador e abrir o Word, tudo bem? Então, com isso, eu consigo programar a entrega de uma mensagem para um dia futuro. Eu uso muito esse recurso para fazer lembrete. Então, se eu quero ser lembrado daqui a uma semana de que algo vai acontecer, eu crio um e-mail sempre com o título lembrete, aí eu coloco aqui entre colchetes, que é a minha forma de organização, tá? Coloco lembrete, levar as crianças para passear, por exemplo. Aí eu mando um e-mail para mim mesmo, mando um e-mail para o Rodrigo, por exemplo, boto aqui o nível de prioridade como alta, ou seja, esse e-mail vai aparecer ali uma grande notificação, e com isso, quando chegar naquele dia e horário definido, o próprio Outlook me manda esse e-mail falando, Rodrigo, chegou algo na sua caixa de entrada, e com isso eu consigo conduzir ali o meu processo. Tudo bem? Então, vamos lá. Cíntia, alguma dúvida? Rodrigo, eu tenho uma dúvida sim. Eu particularmente nunca usei dessa forma, tá? Vamos ver se você sabe aqui a resposta. Deixa eu ver quem que perguntou. A Renata. Renata Martins, ela perguntou como que a gente pode usar o microfone para enviar um e-mail. Você já utilizou de alguma forma? Eu particularmente nunca utilizei. Utilizar o microfone para enviar um e-mail. Isso. Na verdade, o que tem é o recurso de voice mail, tá? Que é quando uma ligação não é atendida, é acionado a caixa postal e você envia ali uma mensagem de voz. Mas utilizar o microfone para enviar um e-mail, eu não lembro, sendo bem sincero, tá? Posso até pesquisar um pouquinho, acho que esse tema é interessante, mas hoje eu não teria essa resposta. Perfeito. Eu também estava pensando em alguma coisa aqui, mas também não lembrei de nada. Eu vou dar uma olhadinha aqui, Renata, então, se a gente tem essa funcionalidade, depois eu retorno para você, ok? Arrisco dizer que tem alguma coisa assim, tá? Mas eu desconheço. Então, vamos pesquisar e trazer essa resposta para Renata. Aí, Renata, eu vou postar essa resposta diretamente aqui no chat, tá bom? Então, vamos lá. Mais alguma outra dúvida, Cíntia? Não podemos seguir. Então vamos lá, deixa eu correr um pouquinho, porque eu estou vendo que eu tenho só mais 2 minutos, tá? Eu não gostaria de atrasar muito o tempo de vocês, tá? Por último, eu gostaria de mostrar para vocês um outro recurso bastante interessante, que é o recurso de gestão eletrônica de documentos, tá? Então, quando nós falamos da gestão eletrônica de documentos, nós temos duas ferramentas que nós podemos utilizar, o SharePoint e o OneDrive. Porém, é importante vocês saberem qual que é o melhor momento para utilizar o SharePoint e qual que é o melhor momento para utilizar o OneDrive. Lembrando que nós vamos ter uma sessão específica para falar de gestão eletrônica de documentos, onde eu vou passar para vocês todos os detalhes necessários, tá? Então aqui vamos falar um pouco mais de forma conceitual, tudo bem? Então, para que vocês nunca errem na organização dos seus documentos, lembrem-se atentamente das minhas palavras, tá? Eu devo utilizar o SharePoint sempre que eu estiver trabalhando em documentos denominados como documentos colaborativos, ou seja, documentos que outros membros do meu time precisam dele para poder trabalhar. Então, poxa, se aquele relatório é importante para a Cíntia, aquele relatório não pode estar no meu OneDrive, tá? Aquele relatório, ele deve obrigatoriamente estar no SharePoint. E como eu organizo os meus arquivos no SharePoint? Simples, basta você ir lá no Teams, guia arquivos, aí você sobe o arquivo para lá. Uma vez que você subiu o arquivo lá para o SharePoint, a própria Microsoft se encarrega de organizar e garantir a disponibilidade daquele documento, tá? Eu tenho backup automático, eu tenho coautoria, que são 2 ou mais pessoas editando o arquivo, tenho controle de versões, eu tenho uma pesquisa inteligente, então tem muitos recursos. Nós vamos falar, inclusive, nas sessões futuras sobre esse processo de gestão eletrônica de documentos, tá? E, Rodrigo, quando eu devo utilizar o OneDrive? É bastante simples, você vai utilizar o OneDrive sempre que você precisar organizar documentos individuais, ou seja, documentos que não interferem no trabalho de outras pessoas. Eu recebi um orçamento e eu não quero armazenar esse orçamento diretamente na minha máquina, porque a qualquer minuto a minha máquina pode parar. Então você vai lá e carrega esse documento diretamente no OneDrive, tá? E com isso, você vai organizar melhor a sua experiência. Deixa eu mostrar para vocês, ó, a minha área de trabalho. Quer ver, ó? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Poxa, agora eu vou mostrar literalmente a minha cozinha aqui, né? Porque minha área de trabalho não é tão bonita.
Vamos lá. Cancelei o compartilhamento. Vou colocar o compartilhamento da minha primeira tela. Quem não se identifica com esse cenário, né? Uma série de ícones aqui na área de trabalho. Tem algumas pessoas que, inclusive, já não têm mais espaço na área de trabalho, dado a quantidade excessiva de arquivos, né, que nós temos à disposição. Mas observem, senhores, que talvez a minha área de trabalho tenha uma diferença mínima com relação a de vocês. Na minha área de trabalho, todos os meus ícones, eles têm aqui essa pequena notificação. Uns estão com um X, outros estão com uma nuvem, outros estão com uma flechinha verde. E isso daqui indica que todos os documentos da minha área de trabalho, eles estão sendo salvos automaticamente pelo meu recurso de integração, que nada mais é do que o OneDrive. Então, como é que eu faço para poder criar essa sincronização, né? Bastante simples, ó. Vou clicar aqui no menu de mais aplicativos. Em seguida, vou clicar sobre o OneDrive. Vou clicar aqui nas configurações. Em seguida, vou clicar aqui em configurações novamente. Deixa eu ver. Não, na verdade errei. Deixa eu ir de novo. Aqui, ó. Eu sempre confundo. É gerenciar armazenamento. Espera aí, que ele não carregou. Vamos lá em configurações. Esse menu ele muda toda hora. Ah, tá certo, desculpe, é aqui mesmo. Ó. Eu vou vir aqui em configurações, eu vou clicar em gerenciar backup. Quando eu clico no gerenciar backup, eu posso dizer que o OneDrive ele vai organizar tanto os documentos da minha área de trabalho, os documentos armazenados na pasta de documentos, imagens e mais para frente você consegue colocar downloads também. Essas são as nossas principais pastas. Então, uma vez que eu marco aqui todos esses documentos e clico no iniciar backup, ele vai fazer esse procedimento de disponibilizar uma exibição simplificada aqui de todos os documentos, tá? Então, com isso, se a minha máquina parar de funcionar agora, eu pego um outro computador que está aqui na sala e eu consigo continuar essa apresentação como se nada tivesse acontecido. Nós só vamos ter a interrupção de eu ter caído e depois eu retornar aqui para dentro da nossa reunião, tá? Um segundo cenário que o OneDrive ele nos auxilia de forma indireta é esse daqui, ó. Vou lá na minha equipe do Teams, tá? Vamos acessar, por exemplo, a equipe lá do escritório virtual e eu vou utilizar aqui a guia arquivos. Observe que, por mais que eu tenha todos os documentos aqui, a exibição desses arquivos ela pode não ficar tão convidativa, porque afinal eu estou acostumado a utilizar esse modelo de pastinhas e organização que nós chamamos de Windows Explorer. Então, se você quiser criar essa experiência de visualizar os seus arquivos lá do Teams ou do SharePoint sincronizado aqui com o Windows, basta você fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui na guia arquivos, na minha barra de ferramentas eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou clicar em sincronizar. Ao clicar em sincronizar, será aberto o cliente do OneDrive na minha máquina e o cliente do OneDrive ele vai ler os meus arquivos do SharePoint e vai disponibilizar os arquivos aqui no meu menu da lateral esquerda, tá? Então, ó, você sempre vai ter uma pastinha com o nome da sua organização, no caso de vocês vai ser o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e aqui você tem todas as suas pastinhas. E com isso fica muito mais fácil de você organizar as suas informações. E observe que não está sendo feita uma cópia local do seu ambiente de nuvem na sua máquina. O que eu tenho é simplesmente um apontamento, tá? Ou seja, as informações elas estão prioritariamente na nuvem, mas eu tenho aqui uma cópia dessa informação de forma local para acelerar o acesso de abertura, tá? Mas se vocês desligarem o acesso à internet, todas essas pastinhas vão desaparecer, porque afinal ele perde a referência lá para a nuvem. Aí o que você pode fazer? Poxa, Rodrigo, eu sei que eu vou trabalhar nesse documento, mas eu vou para um lugar onde não tem internet. Então eu clico com o botão direito em um documento ou em um conjunto de documentos. Em seguida, eu clico aqui na opção de sempre manter nesse dispositivo. Com isso, o meu ícone ele muda da nuvenzinha para esse ícone verde, o que está indicando que eu tenho uma cópia local desse documento na minha máquina. Então, se o acesso à internet for cortado, todos os documentos, exceto esse, vão desaparecer. Então, só esse fica disponível. E quando a máquina recuperar o acesso à internet, o próprio cliente do OneDrive ele vai lá no SharePoint e ele compara o seu documento com o do OneDrive e ele procura ali qual que é o documento mais antigo. Se
desculpe, o mais recente, se é o que você tem na sua máquina ou é o da nuvem. Se é o da nuvem, ele pega a referência e aponta aqui para sua máquina. E se é da sua máquina, ele sobe suas atualizações para a nuvem, tudo bem? Então, tudo isso que eu estou explicando para vocês é conceito, tá? Vocês não precisam se preocupar, poxa, tá fazendo backup ou não? A única coisa que vale atenção é quando nós temos esse ícone vermelho, indicando que aquele documento ele teve algum erro de sincronização. Aí basta você ir navegando até onde está o documento, você vai clicar nos 3 pontinhos e vai clicar em liberar espaço. Com isso, ele vai corrigir ali todo o teu problema de sincronização e vai levar para a nuvem. Se for um caso específico, tem aqui a seção correção de problemas e é só você interagir na correção que mesmo assim ele vai levar os dados para a nuvem, tá? Lembrando que essa função ela não aumenta o espaço de armazenamento do seu computador, porque aqui ele está fazendo só um apontamento, tá? Por mais que apareça aqui, ó, 1 mega e 600 KB, na verdade ele não está ocupando nada, ele está dizendo que o documento tem esse tamanho, mas ele só está fazendo um apontamento, tudo bem? Cíntia, alguma dúvida? Rodrigo, o pessoal está perguntando bastante aqui no chat. Tem até uma pergunta relacionada ao Outlook. Vamos ver se você consegue ajudar. O pessoal está perguntando se depois que a gente envia uma mensagem, a gente consegue recuperar essa mensagem, né? Pelo Outlook local, a gente tem aquela opção de cancelar a mensagem caso o destinatário não tenha aberto ainda. Você sabe se essa versão está disponível também no Outlook Web? Eu particularmente não utilizo muito o Web, né? Mas eu estava dando uma olhada aqui, eu não encontrei o recurso. Não, na verdade, no Outlook Web você não tem essa configuração, tá? Basicamente, o botão enviar pressionado, ele tem o mesmo efeito do leite derramado, né? Você não consegue voltar atrás, tá? E até para a versão do Outlook instalado na máquina, esse recurso de recuperar o e-mail, ele também não funciona muito bem não, tá? Porque se a pessoa viu o e-mail, você já não consegue recuperá-lo, tudo bem? Isso, perfeito. Então, realmente, para esse cenário nós ainda não temos uma solução. Tá bom? Perfeito. Mais alguma outra dúvida antes de encerrarmos? Tem uma dúvida da Adriana, na verdade 2 dúvidas, né? Primeiro ela falou que ela perdeu aqui como que você abriu o OneDrive pelo Teams. E ela também comentou que na pasta dela do OneDrive não aparece no teletrabalho, se seria só no trabalho presencial. Aí eu acho que o pessoal do TRF3 poderia ajudar, né? Se tem alguma configuração específica de ambiente, mas se você puder mostrar como que você abriu o OneDrive pelo Teams. Não, perfeito. Vamos lá. Na verdade, o que foi aberto é o cliente de sincronização do OneDrive, tá? Mas aqui no Teams, o seu documento ele continua armazenado no SharePoint, tudo bem? Então, para abrir o processo de sincronização, é só você vir aqui na guia Arquivos da sua equipe do Teams. Em seguida, vir aqui na barra de ferramentas, você vai ter o sincronizar. Como essa minha segunda tela ela é maior, ele apareceu aqui à disposição. Mas se você tiver uma tela menor, ó, vamos ver se eu consigo ajustar. Meu scroll não funcionou. Ele vai estar dentro aqui dos 3 pontinhos, tá? Clicando no sincronizar, será solicitado o processo de integração com o OneDrive para ele fazer essa sincronização, tá? Aí você só deve esperar a sincronização encerrar e com isso a sua pasta vai aparecer aqui no menu da lateral esquerda do Windows Explorer, sempre com o nome da sua organização, tudo bem? Perfeito, Rodrigo. Era só isso. Ok, então pessoal, vamos lá, encerrando a nossa apresentação de hoje. Eu peço até desculpas, eu falei demais hoje, né? Gastei 10 minutos de vocês. Eu entendo que com essa nossa primeira apresentação, vocês vão expandindo um pouco mais o uso das ferramentas. Então agora, vocês não mais terão ali o conhecimento só do e-mail, mas sim de algumas outras ferramentas. Ao longo dessa nossa jornada, nós vamos explorando ali outras ferramentas para que vocês possam conhecer cada vez mais os nossos recursos, tá bom? Então, se mesmo assim vocês tiverem dúvidas ou vocês quiserem falar de outros cenários, vocês podem mandar as mensagens diretamente aqui no chat, tá? Que o nosso time ele vai continuar à disposição para apoiar vocês. E caso você queira avaliar essa nossa apresentação, basta escanear esse código aqui, né? O nosso QR Code no seu celular ou então aguardar que nós vamos mandar também esse QR Code diretamente aqui no chat para que vocês possam responder aqui a pesquisa de satisfação, falando, poxa, Rodrigo não
entende de nada. Ah, esse conteúdo que o Rodrigo falou eu já conhecia, tudo bem? E com isso, nós vamos melhorando cada vez mais o nosso conteúdo, tá bom? Então, ó, vou passar novamente a palavra para a Elaine e para a Reclaire para que nós possamos finalizar. Contudo, eu agradeço o tempo e a disponibilidade de vocês e eu desejo também um ótimo fim de semana, tá bom? Muito obrigada, Rodrigo, foi muito bom. Eu estava aqui, enquanto eu estava vendo, eu estava tentando fazer as coisas ao mesmo tempo, então eu perdi algumas partes, vou ter que rever, mas da minha parte foi muito bom, achei que foi muito denso, bastante informação em pouco tempo, mas, pessoal, essa é o primeiro dos nossos encontros, o Rodrigo vai estar com a gente nessas mini-confs. Elaine, qual a próxima? Já é sexta-feira que vem, né? São todas as sextas, das 10 às 11h30, praticamente, até dezembro, né? E a gente vai, e agora vamos passo a passo. Todo mundo recebeu o e-mail, mas certamente não conseguiu ver. Mas vocês conseguem, acho que vale até a pena colocar aqui no chat a agenda com todos os nossos encontros e com tudo que vai ser tratado. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Acho que é importante essa avaliação que o Rodrigo falou, até para a gente repetir esses eventos, e, enfim, e para vocês também compartilharem com os colegas. A gente vai colocar no chat a agenda, então a Elaine, vou liberar ela aqui. Muito obrigada a todo mundo, muito obrigada, Rodrigo, obrigada, Cíntia, e eu ainda estou apanhando aqui, eu vou tentar fazer umas coisas, talvez tenha mais dúvidas. Depois a gente vai ter que fazer um plantão de dúvidas. Não, perfeito. Eu acho que, inclusive, é uma boa sugestão, tá, Claro? O que nós podemos fazer é, talvez, no terceiro ou quarto encontro, abrir ali uma sessão de dúvidas. Vamos fazer ali uma sessão de 1 hora de duração, apenas para quem quiser falar de cenários específicos. Conte aqui com o nosso time para essa ação, tá bom? Que bom, muito obrigada. Então já está aí anotado, já está anotada essa sugestão. Muito obrigada a todas e todos, obrigada, Rodrigo e Cíntia, obrigada, Elaine. Até o nosso próximo encontro. Bom fim de semana para todo mundo, bom resto de expediente aí. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.